Pessoal, boa tarde, bom dia. Começando mais uma live aí com a convidada muito especial, uma pessoa que eu me inspiro bastante, né? Já vou convidá-la aqui para entrar. É, Vocês vão entender do que eu estou falando. Eu tenho muita identificação entrando aqui e, e entrei. Olá, Oi, ajustando aqui a câmera. Bacana. Isa, eu vou introduzir um pouco de como que a gente se conheceu. É, Bem, a Isa Tostes, foi muito interessante que a gente se conheceu. Bem, um pouco antes eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo essa sequência de live, né? No dia 5 de junho, tá em cima aí, pessoal, a gente vai lançar um curso, né, para você síndico que quer ter uma rotina, que quer chegar às 6 da tarde aí, realmente desgrudar do celular, chegar final de semana realmente aproveitar com a família, aproveitar com os amigos. Então, para tu organizar melhor a tua rotina e também para aquelas pessoas que querem uma oportunidade de trabalhar como assistente virtual, também no mercado que está crescendo bastante, né, um mercado enfim, está só no começo. Então, na minha bio, o link aí para vocês se inscreverem, mais dúvidas para entrar em contato comigo no privado. Agora vamos para a nossa convidada aí, seja super bem-vinda, Isa. Foi muito interessante, eu não lembro quanto tempo atrás, deve ser menos de um ano, um primo meu me mandou um Reels, eu não lembro exatamente o que era, de uma moça, de uma mulher, fazendo como se fosse um meme, assim, tipo, zoando algum morador. O morador não pagou a taxa de condomínio e veio me pedir desconto, alguma coisa assim. Aí eu olhei assim, abri, achei interessante, me identifiquei com a pessoa, uma pessoa jovem, assim como eu, né, cheio de dicas no Instagram dela, né, e logo depois essa pessoa lançou um curso, que eu tive o prazer de participar, estou participando ainda, tem as mentorias, encontrei pessoas lá sensacionais também na mesma vibe nossa. Então essa pessoa é a Isa. Pô, tenho a satisfação enorme de dividir uma live, né, com a pessoa que eu tinha como referência, mora no Rio de Janeiro, né, totalmente longe ali de mim. Então, Isa, seja super bem-vinda. Por favor, se apresente, né? O que você faz? olá, boa tarde a todos. Então, eu sou Isabela, síndica profissional desde os 21 anos, atuo aí em condomínios aqui no Rio de Janeiro, especificamente aqui na Zona Oeste. Vivo esse mundo de condomínios aí há muitos anos, meus pais são donos de administradora de condomínio. Tentei fugir de todas as formas do mundo, confesso, não era o que eu queria para mim inicialmente, mas no mundo real, uma oportunidade de empreender, e até como síndica, num investimento baixo, né? Que como síndico profissional, o seu investimento é baixo, é basicamente o curso, né? Obviamente você não vai entrar aí sem ter a noção, sem saber dos seus deveres, saber das leis, mas enfim, então assim, eu entrei nesse mundo condominial, atuo aí nesse mundo engraçado e curioso. Mudou assim a minha vida, a realidade da minha vida e da minha família. Então aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre condomínios e outras coisas mais. Exatamente. Aí apresentando a Dani, acabei demorando para aceitar para ela entrar na live ali, me enrolei aqui falando com a Isa. Eu sou homem, né, pessoal? Então eu sou limitado. Então eu falando, tentando fazer a conexão com a Isa e tendo que dar um aceite ali para a Dani, deu uma travada e demorou um pouco para a Dani entrar. A Dani é minha parceira aí de negócios. Então a gente está bolando esse curso aí. A Dani tem anos, é referência essa parte de treinamento de assistentes virtuais. Então a gente vai juntar essa parte aí do curso da assistente virtual em si, com a questão da demanda que os síndicos têm. Foi até interessante que a Isa comentou que para entrar na profissão de síndico, eu sou muito suspeito para falar, porque acho que na minha lista de 1000 coisas a se fazer na vida, acho que uma das últimas era ser síndico.
né? Então, e um dos pontos positivos que a gente tem é justamente essa parte de o investimento ser muito baixo. Tu nem precisa ter escritório para poder tu trabalhar com isso, escritório físico, eu falo. E nessa mesma linha vai a questão também da contratação de assistente virtual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que se tu tem funcionário, que seja para ele trabalhar em um computador, tu precisa ter uma estrutura física. E a assistente virtual, tu não precisa, ela trabalha da casa dela, tu não precisa gastar com vale alimentação, vale transporte. Ela nem é uma funcionária, mas óbvio que ela está contratada ali formalmente, né? Existe um vínculo entre as duas partes. Então eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Segura aí. E o que eu fiquei curioso também, Isa, depois no decorrer do tempo, eu vi que tu utiliza essa ferramenta, né, essa profissional chamada de assistente virtual. Talvez aí tenha sido a primeira vez, acho que antes de conhecer a Dani, acho que eu tinha ouvido falar de assistente virtual pela Isa. Como que foi esse processo aí? Tu já conhecia de assistente virtual? Como que foi isso? E já misturando também com a curiosidade que eu tenho, quando que tu delegou essa função para ela, essa função de te auxiliar nas demandas administrativas? Quando tu sentiu essa necessidade? Sim, a gente comentou, né, na mentoria, a gente comentou a questão da assistente virtual, que eu acho extremamente importante para quem assiste profissional, porque eu sempre digo que a demanda é muito grande. Então, assim, além da gente né? Então, a gente tem vários condôminos ligando para a gente, né? Cobrando ou pedindo, ou sugerindo várias coisas. A gente tem as demandas administrativas, como você falou, os prazos de vencimento, né? A manutenção de incêndio, do extintor de incêndio, né? Limpeza de caixa d'água, detetização e várias outras coisas que a gente tem que fazer esse acompanhamento. E junto com isso, a gente tem todo o processo de orçamentos, né? Que é algo que também demanda muito tempo, muito trabalho. E então, assim, logo no início, quando eu tinha ainda 4 condomínios, né? Eu já para me ajudar. E como eu falei, assim, eu falo assim, não, mas eu não quero, eu não preciso de um funcionário, eu preciso de uma pessoa comigo, né, aqui, né, do meu lado. Então, eu ouvi no Instagram mesmo. Agora, eu não sei exatamente quando que eu entendi essa questão, quando que eu, né, vi que tinha essa possibilidade de assistente virtual, mas foi no Instagram. Mas, curiosamente, eu conheci essa pessoa, eu já conhecia essa pessoa, já era uma... Entendi. Então, assim, não a conheci na internet, mas eu conheci essa pessoa e eu perguntei para ela, olha, eu preciso de uma ajuda, meio período aí, alguns dias, você topa, combinei com ela e a gente fechou, então, essa parceria. Ela se tornou, então, minha assistente virtual. Inicialmente, o trabalho dela era todo, de fato, virtual. Depois, acabou que eu pedi para ela vir, assim, um dia no escritório para me auxiliar e tudo mais. Mas, inicialmente, durante muito tempo, foi totalmente virtual, né? Então, 4 condomínios, auxiliando principalmente nas demandas dos orçamentos, na parte de orçamentos, e depois ela também assumiu parte da área administrativa, acompanhar cronogramas periódicos dos condomínios. Entendi. Não, é interessante, Isa, porque eu vejo que tu tem mais experiência que eu, né, nessa parte de síndico. Então, por exemplo, tu já sentiu essa necessidade de ter assistente híbrida, né? No sentido dela trabalha um pouco em casa e tudo isso é acerto, tá, pessoal? Olha, uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso é tudo combinado. O bacana é isso, não é algo engessado, é algo bem flexibilizado para a realidade que a gente vive hoje, de trabalho remoto, de deslocamento de trânsito e tal. E eu estou começando a sentir essa necessidade também de ter, por exemplo, mas, meu, um dia inteiro não dá, é muita coisa, assim, da pessoa vir atender, trabalhar comigo presencialmente. Quem sabe uma tarde, meia tarde, alguma coisa 2 vezes por semana, meu Deus, já é super necessário. Então, tu falando isso aí eu comecei a perceber, né, que falei, não, talvez seja interessante se ela vier, tal, mas será que é muita loucura? Será que ela realmente precisa ver? Aí, vendo que tu já faz isso, né, então eu já fico mais tranquilo, assim, não, realmente é esse o caminho e tal. Pô, bacana, bacana saber isso Oi, aí. Isa, deixa eu interromper e deixa eu te perguntar, há quanto tempo que tu tem assistente virtual? Ai, meu Deus, já tem bastante.
ter uns 4 anos, 3, 4 anos por Uau! aí. Oh, E ela já atuava como assistente virtual, ela já usava esse nome já. Assim, eu não sei, ela não utilizava, ela era, mas não utilizava esse termo, entendeu? Eu sabia que ela era essa pessoa que falava para alguém, você, ela é minha assistente e ela trabalha virtualmente. Então, né? Então, assim, eu acho que foi até bem, sabe? A minha visão aí, eu até peço que você me esclareça, né? Porque o meu pensamento é o seguinte. Principalmente com essa demanda, marketing digital, o pessoal vindo pro Instagram e tudo mais, eu acho que foi aí que começou a disseminar, né? O trabalho, aí massificou com o trabalho híbrido, trabalho home office, né? Eu acho que massificou ainda mais essa questão, né, da assistente virtual. Então, assim, inicialmente ela nem tinha esse termo, mas se tornou de fato a minha assistente virtual. Ah, que legal. Fiquei curiosa e bem interessante, até porque o meu começo foi bem parecido com o dela, então, né? Porque foi bem aos poucos. E o interessante da gente compartilhar e também trazendo o mundo da assistente virtual. Estou em minoria, mas compartilhando um pouco do nosso bastidor, né? É, essas oportunidades que aparecem que apareceram no caso de vocês, né? Da área de síndicos, como uma oportunidade inesperada, é exatamente isso que acontece com a assistente virtual. E agora, trazendo esse conceito casado, que a gente entende é que pode entregar algo com qualidade, né? Focado exatamente e exclusivamente nesse mercado que está crescendo, né? Que tá explodindo. Eu, por exemplo, quando eu conheci o André, eu não entendi a diferença de síndico morador morador. para síndico profissional. O que é síndico profissional? Né? Ah, não, eu acho interessante até a gente explicar para o pessoal o que acontece. O síndico ele é o responsável pelo condomínio, ele é o responsável pelo condomínio legal. Ah, estourou um cano na frente do condomínio. Pô, o condomínio tem 50 apartamentos, não vão 50 moradores lá reclamar. Tu tem um representante de todos, alguém eleito ali por esse condomínio. Então ele é o representante, ele tem uma série de obrigações. Até então, e está virando isso, é muito comum o síndico ser o morador. E todo mundo acha, eu escutava muito isso, não, mas aqui no meu condomínio não pode ter síndico de fora, tal. Então, nunca existiu essa cláusula, digamos assim, mas acabava sendo um senso comum. Então, hoje, com a complexidade dos condomínios, com até essa relação aí que os próprios moradores não querem ter de ser o responsável por onde tu mora e de repente tu sair um sábado à noite, tu encontrar com um vizinho e ele ficar te cobrando coisa, eles acabam delegando para uma pessoa de fora, que é o conhecido síndico profissional, que é alguém, né, que não tem um vínculo direto, digamos, ali com o condomínio, e que ele vai passar a ser o síndico, ser o responsável ali pelo condomínio. Aí que surgiu a figura, que desde que existe condomínio existe a figura do síndico profissional, mas agora a gente vê que está se popularizando, né? Então, esse seria o síndico profissional, né? Ô Isa, e qual tu vê que são os benefícios de se trabalhar com assistente virtual? E o que tu vê que, né, enfim, daria para melhorar? Então, eu acho, eu acho que a área de condomínios para assistente virtual, eu acho que é fantástica. E, para ela é excelente, porque ela já vai ter uma noção ali, alguém vai treinar ela, né, que vai ser o próprio síndico, ela já vai ter uma noção dos orçamentos, né, porque ela tem uma noção de, por exemplo, poxa, eu sei que isso aqui eu não posso aprovar simplesmente, isso aqui precisa ser aprovado em assembleia, né, então ela já vai pegando, né, a manha das coisas, assim. Mas para o síndico em si, eu acho que como eu falei, é uma excelente saída, porque a demanda é muito grande, então ele tem várias coisas para fazer e às vezes ele vai para um condomínio, como você falou, estourou um cano, cara, ele vai passar o dia todo lá, entendeu? Porque ele vai lá, ele vai ver o que aconteceu para entender qual é o profissional que ele precisa chamar, ele vai acompanhar o serviço, porque se for uma coisa urgente, se não for uma questão tão urgente, às vezes ele até consegue acompanhar né, distante, um funcionário atualizando ele, mas se é uma coisa muito emergente, muito grande,
estar ali, né? Então aí, só nisso, às vezes era um dia que ele tinha programado para ficar no escritório. Nossa, hoje eu vou ficar no escritório, vou lá pegar todos os orçamentos que estão pendentes, vou organizar as coisas. E aí, e aí ele tem que resolver. Então, assim, o assistente virtual ele vai ajudar o síndico nessas situações. Quando ele não tem tempo para fazer uma coisa que faz parte do trabalho dele, para ele aprovar qualquer coisa, ele precisa ter um orçamento e alguém precisa pedir. E aí, então, às vezes você pode pensar, pô, Isabela, mas isso aí é só mandar um WhatsApp, ligar para... Não, não é só isso. Por quê? Você precisa primeiro entender qual é o orçamento que precisa ser pedido. Se for uma manutenção de extintor, tem que ter a quantidade de extintores, tem que saber direitinho quantas mangueiras precisam recarregar. E depois você precisa conferir se aquele orçamento está equiparado. Porque às vezes, né? E isso, a gente pede um orçamento de uma coisa, aí a empresa ela começa a colocar um monte de... Peraí, não foi isso que eu te pedi. Não, mas não foi isso que eu te pedi. Então, assim, o orçamento é uma coisa que dá trabalho. Então, para o síndico, eu acho que facilita muito a vida dele, porque ele vai fazer aquilo que só ele pode fazer. Então, Exatamente. né, Não. coisas para ajudar ele, ele vai ficar focado. É ele que precisa estar ali. Então, ele vai ter tempo para fazer isso. Não, exatamente isso. E, mesmo quando depois que eu contratei assistente virtual, que a gente começou a trabalhar e tal, aconteciam, por exemplo, alguns episódios. Furto. Estava dando muito em uma região que eu trabalhava, furto, pulava pessoas dependentes de droga e roubavam o que viam ali, não tinha violência nem nada. E aí, putz, aí era sempre a mesma receita de bolo. Ah, vai atrás das imagens das câmeras, pega, ela faz o levantamento do que foi roubado, fotos, tal. Meu, da terceira vez eu não aguentava mais. Eu falei, meu, mas isso é repetitivo. Sabe, peraí, deixa eu montar a receitinha aqui de bolo. Aí fiz no Trello, que eu aprendi contigo, Isa, o Trello, coloquei lá no Trello. Aí deixei lá um cartão padrão, digamos assim. Então, sempre que acontece isso aí, a minha assistente já pega e daí já faz tudo. Contratação de funcionário, pede os dados ali, primeiro marca exame, aí antes do exame tem que fazer o hemograma, ele paga e depois o condomínio reembolsa. Putz, isso aí era coisa assim que eu ficava mandando mensagem, que eu ficava cobrando, que eu não sei o que, assim, coisas extremamente simples. Tu citou, por exemplo, a questão do orçamento. Isso aí aconteceu muito também comigo já em minuta de contrato, que tu tá assinando ali com a pessoa. Vê a minuta de contrato, tu faz um monte de observação, manda para outra parte. A outra parte manda teoricamente com as modificações, tu tem que conferir. Então, já deixei lá o passo a passo para quando a gente estiver fechando o negócio, para assistente virtual comparar, né, o documento que foi com o documento que está chegando. E daí fazer as observações ali e já envia. O síndico nem coloca a mão na massa, por conta disso aí, porque é um trabalho que é responsabilidade do síndico, mas não precisa ele estar diretamente ali. Por exemplo, ontem mesmo eu gravei um stories. Foi muito louco, assim, eu trabalhei das 9 às 11 da manhã, tipo no escritório, em casa, 2 horas. O resto do dia foi indo nos condomínios, por coisas simples que seja, tu tem que estar lá, até para tu saber o que está acontecendo. E também é uma coisa que eu falo muito, quem não é visto não é lembrado. Então, se o teu trabalho no escritório é muito maior do que nos condomínios, mas se tu não aparece nos condomínios, os moradores entendem, o síndico nem dá bola, o síndico não sei o quê. Mas no escritório tu está aqui, ó, tu tá aqui. Então, o assistente virtual vem justamente para dar esse apoio. É um malabarismo que a gente tem que fazer. Por quê? Tempo, que às vezes eu gasto muito tempo analisando o contrato, conversando com o fornecedor, negociando isso, vendo aquilo e tal, o condomínio não está vendo isso. E aí eu tenho que estar no condomínio, quanto eu tenho que me comunicar com eles. Qual é a forma de comunicação? Porque vira e mexe, eu tenho que estar lá atualizando. E às vezes o síndico ele fica tão, né, focado em resolver aquele problema lá na parte de trás da coisa, no escritório, e às vezes esquece de comunicar. E a assistente também pode auxiliar nesse aspecto. Então, eu não sei, cada síndico tem uma forma. Por exemplo, eu utilizo muito o grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp fechado, só a minha empresa pode falar, e eles são um grupo de avisos. Então, assim, a minha assistente, eu não imito, não é a Isabela que emite comunicado. É raríssimo eu chegar lá e falar alguma coisa. Quem fala é a minha assistente. Eu alinho com ela o que precisa ser comunicado,
Às vezes tem questões mais básicas que ela mesma já faz direto, e aí ela comunica aos condôminos. Então aí já é uma coisa que você ganha muito. Porque você não basta. Tem aquela história que às vezes, por exemplo, o síndico não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto. Não basta você trabalhar muito, você tem que mostrar que você está trabalhando, você tem que mostrar que você está fazendo. E eu acho que aí é mais uma questão que a assistente virtual pode auxiliar você, que é também nessa parte de comunicados. Sim, né? Sem dúvida. E foi interessante que tu comentou que cada síndico trabalha de uma forma diferente. Né? Assim, as obrigações do síndico no Brasil inteiro são iguais, porque é determinado pelo nosso Código Civil. Mas assim, o modus operandi, cada um utiliza de uma forma diferente. Então, da mesma forma que cada síndico trabalha de uma forma diferente, a assistente virtual também tem que se alinhar conforme as necessidades ali do síndico. Então, esse alinhamento não é só tu contratar um assistente, tu tem que, né, ó, é assim, ó, aconteceu, faz isso, tá. Uma coisa simples que eu vou contar agora, por exemplo, tu gosta de usar muito e tu deixa claro nas tuas mentorias, pessoal que ainda não segue a Isa aí, que é dessa área condominial, uma excelente referência aí para todos. Por exemplo, eu já não sou tão fã de WhatsApp, eu uso mais os aplicativos condominiais para poder enviar o comunicado, alguma coisa assim. Então, a assistente virtual também precisa saber disso. Então, é tão importante quanto tu contratar, tu alinhar, tu passar esses detalhes, digamos assim, para ela. Isso é bem importante deixar claro. Então, pô, um outro ponto hoje tu trabalha com um assistente virtual só na tua empresa? Então, eu agora, eu tenho uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa, ela é como se fosse uma assistente virtual, mas na minha situação eu contratei como estagiária. Então, ela é uma estagiária basicamente virtual. Como eu consegui uma pessoa... isso é outra coisa também que eu acho que eu vou trazer aqui, é que é o seguinte, quando eu contrato um assistente virtual, eu posso conseguir uma pessoa de qualquer lugar do Brasil e até do mundo, né? A pessoa pode morar em qualquer lugar e essa pessoa pode trabalhar para mim. Eu estava começando a ter uma certa dificuldade em encontrar estagiários. Então, pessoas que morassem no Rio, perto aqui da onde trabalho, né, para poder vir, por exemplo, presencial, porque nesse caso dessa estagiária, ela é híbrida, né? Assim, eu coloquei híbrido porque, querendo ou não, presencial é mais fácil de você treinar. Eu, particularmente, acho. Não é que é impossível treinar virtual, não. É super possível. Porém, tendo a possibilidade de ser presencial, um híbridozinho eu não, né, não dispenso. Só que eu estava começando a ter dificuldade. Se eu não conseguisse contratar alguém, eu ia focar em 100%, 100% virtual. Eu foquei até híbrido, porque eu acho que até para o estagiário, qual é o foco dele? É ganhar experiência. Então, talvez, trocando a experiência ali no dia a dia comigo, né, para ele seria melhor. Então, assim, essa minha segunda pessoa, ela é híbrida. A maior parte dos dias ela tá virtual também. E ela acompanha, né? Ela faz... Hoje, eu tenho a minha primeira assistente virtual que tá comigo aí há mais de 3 anos, ela foca mais na parte de atendimento. Porque eu acho que isso é uma coisa que o síndico tem que ter muita atenção. Por quê? Né, como a gente falou, a gente está quebrando esse preconceito do síndico profissional. Já evoluímos muito, mas ainda tem muitos locais que não, o síndico morador, o morador é melhor porque ele está aqui, ele mora aqui e não sei o quê, tem que estar aqui. É sempre assim, né? Eu já cheguei em condomínios que o pessoal falou assim, não, mas você mesmo quer síndica ou você vai mandar um preposto? Então as pessoas têm muito medo disso. Então, por exemplo, beleza. No meu caso, quando eu mando um comunicado pelo WhatsApp, a pessoa quem é que tá falando. Tá, não sei no aplicativo como é que é. Então, assim, às vezes a pessoa quer muito que seja você. Então, se for uma pessoa no seu lugar, essa pessoa precisa fazer bem. Porque ela vai ter duas formas de te criticar. Do tipo, ó, já não é você que tá falando. E a pessoa ainda não fala direito. A pessoa ainda não é clara. Então, como você falou, esse alinhamento, esse treinamento, olha, quais perguntas que você tem que fazer quando você olhar esse comunicado aqui? Poxa, ele tá claro? Deu para entender o que vai ser feito? Deu para entender por que aconteceu esse problema? A pessoa saiu desse comunicado aqui entendendo tudo o que aconteceu? E hoje a gente ainda tem um chat de GPT para ajudar aí, né? Os né? Então, assim, como você falou, esse treinamento ele é muito importante. Eu tenho como eu falei, tenho uma segunda pessoa que hoje trabalha comigo de forma híbrida. E eu vou te falar, existe a possibilidade da minha primeira a ser totalmente virtual.
Hoje ela só vem uma vez no Entendi. escritório, mas a gente está analisando para ela voltar para o virtual, porque a gente está entendendo que não tem tanta essa necessidade. Sim. Pois é, e, por exemplo, tu contratou uma pessoa, é isso que eu falo. Assim, essa questão, por exemplo, de síndico, de condomínio, de um monte de coisa. Eu tenho uma série de recomendações, porque assim, vem uns amigos meus, vários, várias vezes já aconteceu com amigos próximos, com parentes, com conhecidos, que estão numa roda de conversa e acabam falando, vou comprar um apartamento em tal lugar, e não sei o quê, e bababá. A taxa de condomínio lá é baixa. Aí começa, né? Tá, mas quanto que custa? Quanto que é a taxa de condomínio? Ah, tá, são quantos apartamentos? Tem portaria humana? Olha, a conta não está fechando, tá? Pede aí um demonstrativo dos últimos meses, porque quando não... e aproveita e pede certidão negativa de débito. Ó, aproveita e pede. O ponto que eu quero chegar a maioria das pessoas mora em condomínio, muito pouca gente entende o que é condomínio. Então, assim, no sentido que tu tem um síndico responsável, existem regras, existem regimento interno, existe horário para mudança. Mas eu não sabia que o horário de mudança era no sábado até meio-dia. Eu falei, não, mas é obrigação sua, mas ninguém me avisou quando eu cheguei nesse condomínio. Eu falei, tá, mas quando tu começou a dirigir carro, alguém te avisou que quando tem o sinal vermelho ali é para tu parar? Existem regras que tu tem que te adaptar. Não é os outros que tem que chegar, né, e falar. Não, tu, a partir do momento que tu passou a ser morador, inquilino, condômino aqui desse local, é obrigação tua. Então as pessoas têm que entender isso e, repito, quase todo mundo que a gente conhece mora em condomínio, mas ninguém tem noção de condomínio. Então, eu vejo assim que eu tive que ensinar para minha assistente virtual o que era um condomínio. No sentido, existe regimento interno. Na hora que o morador chegar, a gente vai ter que pedir esses documentos, o vínculo dele. É proprietário? Pede contrato de compra e venda. Inquilino? Pede o contrato de locação. Para a gente ter uma organização, para a gente... Enfim. Então, eu vejo que eu fiz todo esse treinamento aí, né, deixei como modelo no curso que a gente está finalizando, eu e a Dani aí de montar, eu deixei deixei tudo ali para a pessoa ter como modelo, para a pessoa usar ali como base, para não perder tempo, para o síndico não precisar explicar para ela, tal. Como que foi esse teu treinamento? Tu até comentou que no começo aí é estagiário, tal, então ele quer ter experiência, né? E no começo precisa ter um treinamento. Como tá sendo aí essa fase, Isa? Então, para o síndico, quando ele tem que treinar alguém, eu confesso que eu acho bem difícil. Por quê? Justamente pela nossa rotina. Então, a nossa rotina não existe, né? Então, assim, a gente tem uma rotina que pode ser quebrada a qualquer momento, né? Que pode ter uma urgência, que a gente precisa mudar tudo para conversar com alguém, para ir no condomínio, conversar com o condômino e tudo mais, conselho, e etc. Então, assim, estabelecer uma rotina. Poxa, olha aqui, vou ficar uma semana te treinando, 15 dias te treinando. Cara, não é assim que funciona. Não, né? É difícil. Então, eu acho que, assim, o treinamento para o síndico, né? Agora eu já entendi que vocês já estão mastigando, né? Tudo para o síndico, né? O treinamento, ele é muito no dia a dia. Do tipo, olha, eu vou te passar essa tarefa aqui e vou te explicar como é que é. Por isso que quando você falou assim, pô, eu escrevi o processo passo a passo, eu acho que isso é muito importante. Porque o passo a passo faz... Primeiro que, assim, você tem que pensar, porque às vezes o síndico ele pensa que todo mundo tem um conhecimento que ele tem. E você já disse aí, já deixou explícito o quê? Cara, eu já cansei de explicar para pessoas, para amigos. Tem gente que não sabe a diferença de uma cota extra para o inquilino e para o proprietário. Então, assim, eu também venho do mercado imobiliário. Então, assim, eu tenho conhecimento tanto do mercado imobiliário quanto de condomínio. Assim, as pessoas não sabem. Elas alugam o imóvel, pagam cota extra que nem é para elas pagarem, né? E não acompanha balancete, não acompanha nada do condomínio. Então, assim, o síndico, às vezes, ele acha que a pessoa entrou e ela sabe de alguma... Você tem que entender que a pessoa não sabe de nada. Ela não sabe nada, ela não sabe nem o que é síndico profissional. Muitas das vezes eu ia entrevistar pessoas, sabe o que é síndico profissional? Não, não sei o que é. As pessoas mal sabem que um condomínio tem um representante, a responsabilidade que ele traz, né? Então, várias vezes, por exemplo, eu quando vou numa assembleia, eu tenho que explicar para o pessoal por que o meu valor é aquele. Porque não é simplesmente a minha tarefa, mas
responsabilidade que eu tenho, o seguro que eu tenho, né? Então, assim, eu acho que essa parte do treinamento, ela é muito importante. Por quê? O síndico, ele está sendo vigiado a todo momento, né? Então, assim, o síndico, a gente já tem um sentimento, eu vejo que todo mundo aqui na empresa é meio assim, do tipo assim, não podemos errar, né? Então, por quê? Qualquer erro vai ser apontado. Então, a gente já, né? Então, a gente já vive um pouco nessa tensão. E isso é uma coisa que eu até tento quebrar aqui na empresa. Seja com o meu sócio, seja com a minha assistente, do tipo, olha só, a gente vai fazer de tudo para não errar. É claro, mas a gente também não precisa viver assim. Não, mas e se eles pedirem isso? E se eles fizerem aquilo? E se fizerem aquilo? Né? Então já é algo que a gente cria. Mas enfim, então assim, ter esses processos estabelecidos. E no meu caso, eu acho que é o seguinte, o Trello e assistente virtual é o combo perfeito. Um sem o outro não funciona, né? Dependendo da demanda, é claro. Então, se você é um síndico com poucos condomínios e ainda tá dando conta, beleza. Você usa só o Trello. Mas quando você começa com assistente virtual, o Trello é a melhor ferramenta ao a sua assistente, né? No que ela tá fazendo e tudo mais. Então, assim, essa parte do treinamento ela é crucial. Como eu falei, as pessoas estão sempre querendo observar para apontar um erro nosso. Então, se você não tiver um treinamento e qualquer coisa que essa pessoa possa falar, possa fazer, pode trazer umas consequências bem complicadas para a gente poder resolver depois. Então, o treinamento alinhado, a consciência daquilo que está fazendo, eu acho que é isso. Eu aprendi isso até com a minha mãe. Minha mãe sempre falou assim, quando eu vou ensinar para o funcionário, eu explico o porquê que ele está fazendo aquilo. Para ele entender a importância daquela ação dele. Que às vezes é uma coisa básica, uma coisa simples, mas que, na verdade, se ela for feita errada, ela vai trazer consequências muito grandes. Então, assim, ela entender a responsabilidade que você tem como síndico. Eu tenho, por exemplo, meu cronograma periódico. Eu explico para as minhas assistentes o seguinte, pessoal, olha só. Esse cronograma aqui, ele tem que ser seguido. Então, por exemplo, a limpeza de reservatórios, o seguro, manutenção de incêndio, isso. O RA do elevador, tudo isso tem que estar tudo ok. Mas o seguro e manutenção de incêndio, isso aqui é prioridade máxima. Então, isso aqui você não pode deixar de fazer, entendeu? Então, assim, às vezes, para assistente que está chegando agora, limpeza de reservatórios e seguro tem o mesmo valor, só que não. Então, assim, esse peso, esse entendimento, isso faz parte do treinamento, né? Então, eu acho que o treinamento ele é crucial para que o processo se desenvolva da melhor forma e aquela pessoa consiga ter mais autonomia no menor espaço de tempo. Exatamente. E o que tu falou, eu achei interessante no começo da nossa conversa, era que o que acontece? Tu acabou contratando um assistente virtual, que tu nem sabia que existia esse nome e tal, por necessidade, né? O que aconteceu comigo, né? Eu imaginava assim, quando eu tinha poucos condomínios, falei, eu quero ter mais condomínios, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Aí eu já tinha feito alguns cursos já sobre o crescimento da minha empresa e tal, e daí tinha escutado, tinha aprendido a palavra delegar, né? Para tu delegar para uma pessoa, né, aquilo que de repente é repetitivo, aquilo que não é estratégico. Então eu sabia que ia chegar num ponto que eu iria delegar para alguém, que alguém iria fazer parte do que até então eu fazia. Então eu senti a necessidade disso. Então veio a assistente virtual, com esses benefícios aí que a gente já comentou aqui, que basicamente não precisa ter local físico para poder recebê-la, tu não arca com uma série de custos aí que um funcionário tem, questão do espaço físico. Então, eu falei, é o combo perfeito. E quando eu contratei a assistente virtual, eu vi que eu precisava de um treinamento, dar um treinamento para ela. E era muita coisa até que tinha vez que eu fazia, tinha vez que eu não fazia. O quê, por exemplo? Quando entrava um novo morador. Tinha vez que eu, enfim, apresentava ela, mandava uma carta ali que eu já tinha, explicando os dias de coleta de lixo, onde fica a lixeira, como que faz para reservar o salão de festas. Eu já tinha feito isso. Só que eu tinha um processo definido, mas que muitas vezes eu não colocava em ação porque eu acabava esquecendo. Então, foi interessante que quando eu contratei assistente, eu comecei a melhorar o processo, digamos assim, e assim, sempre colocar em prática aquilo. Então,
acredito que o melhor dos mundos, digamos assim, em qualquer coisa, é tu ver a necessidade que existe para depois tu chegar a uma solução, não tu inventar aí qualquer coisa. Então, essa parte aí de como que a gente chegou no assistente virtual, essa questão da necessidade, essa questão do treinamento, que eu acho muito importante. Um exemplo, aqui no condomínio onde eu moro, a gente ficou umas 3 semanas sem zelador. E eu tive dificuldade de encontrar um zelador, porque eu queria alguém que entendesse, assim, de saber analisar um orçamento, assim, por exemplo, receber um prestador de serviço e realmente saber mostrar o serviço, o serviço a ser feito, que mexesse no aplicativo condominial para poder cadastrar a encomenda quando chega. Então eu tive uma dificuldade por conta disso, né? Tinha que ter um treinamento ali, tinha que ter uma pessoa minimamente capaz para a gente poder treiná-la. E eu vejo isso aí também com a questão da assistente virtual, né? Que a gente tem que, como a gente comentou aqui, a gente tem que treinar, a gente tem que mostrar aí onde que ela está entrando, o que é um condomínio, as consequências que tu falou, a questão do seguro, de tudo, que isso aí tem que ser impecável. E outra coisa interessante também, Isa, é que a gente vai, nesse curso, também é focado em síndicos, também assim, que de repente não tem uma carteira muito grande de condomínios tal, e querem deixar mais organizado ali, ter realmente uma rotina, né, com essa questão, por exemplo, das manutenções que tu sofreu para aprender. Né? Essa questão, por exemplo, das apólices de seguro também, que tem que estar em dia. Né? Eu também estudei, eu não sabia o que era uma apólice de seguro. E isso aí eu tive que aprender. Então, o interessante é porque para esses síndicos que querem cuidar da sua rotina, que de repente não se veem com a necessidade de contratar um assistente virtual, também vão aprender a organizar a sua rotina ou a ter uma rotina. Né? Eu vi assim que muitos, claro, acontece, imprevistos acontecem, mas eles não podem ser regras. Né? Eu até queria saber um caso teu aí, porque eu vejo que, por exemplo, para mim é muito mais comum chegar depois das 6 da tarde e eu não ter mais, digamos assim, ninguém me ligando ou nem incêndio para apagar. E final de semana também, né? Eu vejo que assim, tá muito redondinho isso aí da minha parte, justamente por essa questão, por essa organização que eu tenho tido, né? Que isso aí demorou bastante para eu adquirir, né? Eu acho que vai também de uma postura. Eu não sei como tu trabalha com isso, assim, Isa, mas, por exemplo, o morador me mandou mensagem de WhatsApp ali depois das 6 da tarde e eu vejo que não é urgente, eu só respondo no outro dia, porque para a própria pessoa se acostumar ali, porque senão dá 10 horas da noite, vai ligar para o síndico para perguntar, sei lá, quando que o caminhão do lixo passa. Então, eu vejo que também é uma postura, assim, também do síndico. Como que tu lidar com essa questão aí, Isa, de trabalhar, de morador entrar em contato por nada, fora do horário, digamos assim, no feriado, alguma coisa, e não é nada emergencial? Então, até que a gente não sofre tanto com isso, com ligação. Eu acho que a gente deixa claro que assuntos administrativos é de segunda a sexta, de 9 às 6. E aí, o que acontece? No meu caso, como me ajudou ter uma assistente virtual? Porque ela faz o meu atendimento. Ou seja, se eu tô num dia que eu tô o dia todo num condomínio, tô fora, eu não vou conseguir atender o WhatsApp. Mas se eu tenho uma assistência time para isso, né, de 9 às 6, eu não vou ter problema para responder, porque ela está ali basicamente para isso, para atendimento e também para fazer outras demandas. Então, como o atendimento de 9 às 6 ele é eficaz, então a pessoa sabe que se ela falar do 9 às 6, vai acontecer, né? Ela vai ser respondida. E aí ela não vai querer me ligar, né, fazer qualquer outra coisa depois do horário. Então, assim, o síndico ele precisa muitas vezes educar os moradores, sim. Porque, né, essa questão que você falou, às vezes a pessoa. Eu passo isso, eu tenho um condomínio de 500 unidades, então imagina, eu abri o maior condomínio que eu tenho é de 500 unidades, então a gente está nesse momento ainda até de adaptação, porque era um condomínio muito bagunçado, não tinha um mínimo de organização e é um condomínio muito grande. E ainda,
para cooperar ainda com problema financeiro, né? Então, assim, a gente está tendo que organizar assim, basicamente tudo. Né? A gente pegou no meio de uma obra de telhado, são 25 blocos. Então, assim, não vou falar, se eu for falar todos os problemas aqui, a gente vai ficar até amanhã. Né? Mas, nesse condomínio, eu juro para você, por exemplo, eu posso não parecer, mas eu juro que eu sou coração. A pessoa vira para mim e fala assim, Isabela, eu preciso me mudar. E às vezes a pessoa chega na porta do condomínio, sei lá, 7 horas da noite, acabou o horário né, de mudança 6 horas ou 5 horas, e a pessoa quer se mudar. Só que se eu sou a síndica, eu sou a pessoa responsável por manter a ordem no condomínio. Então, por exemplo, eu atuo aqui no bairro onde eu atuo, onde eu até moro, a maioria dos prédios são de 3 andares. Então, assim, eu tenho prédio de 5 unidades, eu tenho prédio de 6 unidades, 8. Então, assim, vamos dizer assim, às vezes nesse prédio, dependendo da situação, eu analisando, eu consigo abrir uma exceção. Mas num prédio de 500 unidades, se eu abrir uma exceção, vira uma loucura, uma bagunça. Então, enfim, então assim, o síndico ele é responsável por educar as pessoas. E muitas vezes isso não vai ser fácil. Por exemplo, a gente está num momento aí, principalmente nesse condomínio, de muita notificação. Notificação e multa. Por quê? Infelizmente, às vezes é essa forma que a gente tem para poder educar o povo. Né? Então, em relação à ligação, o pessoal já sabe. Depois das 6, é questões emergenciais. Então, a gente não tem tanto esse problema. Mas, como eu falei, eu acho que a gente também não tem esse problema porque durante a semana funciona muito bem o atendimento. Tá mudo. Eu tava rindo aqui uma hora que tu tava contando alguma coisa, eu comecei a rir um caos aí, eu comecei a rir e coloquei no mundo. Não, é bem interessante isso que tu comentou, que realmente um trabalho bem feito, algo bem organizado, tal, tu não tem necessidade, digamos assim, as horas extras que a gente vai fazer são muito menores, né? Tu diminui isso aí bastante. E tu comentou isso aí, então tudo muito redondo, a gente dando satisfação para os moradores, para o conselho, né, estando em cima ali dos prestadores de serviços, funcionários para que tudo saia redondo, a gente fica mais tranquilo. E eu estou lembrando, acho que foi semana passada, que, pessoal, geralmente o dia a dia, a rotina da Isa também deve ser muito parecida, assim, no sentido que às vezes passa uma tarde inteira em um condomínio só, às vezes passa meia manhã, vai em 3 condomínios, né? Então é algo muito, uma rotina muito diferente, digamos assim. E tem dias, por exemplo, hoje eu vou passar o dia inteiro no escritório, mas ontem já foi diferente. Então teve, Não, acho que foi na semana. você não sabe sua mãe no escritório. Porque você não sabe o que pode acontecer durante o dia. É verdade. Até vou falar baixo aqui, né? Vai que acontece aí alguma coisa. Então, daí o que acontece? Eu acho que na semana passada eu passei, então assim, tem dia que eu passo o dia inteiro fora, mas também no outro dia de manhã, pelo menos, eu estou no escritório ali para atender algumas demandas, responder e-mail, responder WhatsApp, ter cuidado com algo mais específico administrativo. Então, eu acho que teve 2 dias seguidos que eu passei fora, assim, condomínio, tal, fora do escritório, que tu não tem tanto tempo para parar, para fazer uma ligação mais tranquila para um prestador de serviços, tal. Mas eu lembro que eu fiquei tranquilo. Eu lembro que no terceiro dia eu cheguei assim para ver o e-mail, para ter uma atenção ali mais especial, e eu vi que estava tudo encaminhado, justamente porque eu deleguei, eu deixei tudo muito redondinho ali, com a minha assistente. Então, pô, né, eu que, né, trabalho com isso, defendo essa questão da rotina de assistente virtual, tal, eu mesmo fico mais tranquilo. Às vezes eu mesmo me pego assim, putz, não, tem que deixar tudo organizado, tal. Não, mas tá, se tu delegou, se tu fez da forma correta, né, tu fica mais tranquilo, assim. Então, até isso aí eu tenho que me policiar nesse sentido. Legal. O pessoal está comentando aqui bastante, né? Então, o que é óbvio para um não é óbvio para outro. Então, até a questão entre moradores, digamos assim, não, é óbvio que 10 horas da noite não vai inventar uma furadeira ali, inventar um quadro para poder fazer um furo, né? Então, tem que ser dito isso aí e também tem que ser conversado entre as partes, tanto o síndico quanto a sua assistente. O que é óbvio para o síndico, o que de repente para o assistente é óbvio, sei lá, ela fica chateada se tu mandar uma mensagem de WhatsApp para ela depois das 7 da noite, não é para ti. Então, essa questão de alinhamento aí com o assistente, pô,
é teu braço direito. Então, com teu braço direito, tu tem que falar, tu tem que deixar isso aí muito, muito encaminhado. A Vanessa também está participando bastante aqui. Ela tá elogiando aí essa questão do kit regras do condomínio, né? Então, isso aí eu faço questão, né? Tenho, como eu comentei, tenho até um comunicado ali para deixar tudo encaminhado, já entregar, deixar bem bacana. Acho que teve até um colega da nossa turma, Isa, que tu é a nossa professora, que ele até mostrou assim um linkzinho que tu envia para o morador e daí já tudo ali, tudo, tudo. Eu estou pensando em fazer isso aí também. Fica bem melhor. Bem, pessoal, gostaria de agradecer, já foi 45 minutos aí, foi que foi. Gostaria de agradecer, pô, a questão da Isa. Isa, eu reitero mesmo, assim, eu não é à toa que eu estou fazendo teu curso, a tua mentoria, já conversei no privado, digamos assim, com colegas que também fazem, putz, eles super elogiaram aí, a gente criou uma identificação não só contigo, mas eu acho que com o grupo, tu também já até comentou isso aí, é tudo muito leve, né? Uma contribuição, assim, é bem bacana. Inclusive, a gente estava pensando, eu nem sei se alguém já falou para ti, mas eu já falei pelo menos com a Fly e com o meu xará André, que, pô, terminando essa mentoria aí, vamos combinar um encontrão aí no Rio de Janeiro contigo. Pô, vai ser bem bacana. Então, pô, quero que você saiba que você é uma referência para mim, tá? Putz, quando eu vi assim, eu vi tu falando com autoridade, né? Tu com a cabeça aberta, assim, vendo assim, putz, tem muita coisa ainda a gente mexer nesse mercado condominial. Eu falei, pô, tô no caminho certo, sabe? Eu não sou o único louco aí querendo mudar um monte de coisa, ou vendo que ninguém vê. Não, não é possível que só eu vejo que isso aqui tem como melhorar. Então, pô, bem bacana aí, me sinto honrado em ser teu aluno, até essa questão da assistente a gente tem em comum, né? Quero agradecer a tua presença, deixar claro que quem tenha interesse aí nessa questão de assistente virtual para síndicos, para clicar ali na minha bio, tem um linkzinho lá, então a gente já vai dar uma solução para você, síndico, que quer ter uma rotina, que depois às 6 da tarde não quer mais se incomodar com o WhatsApp, final de semana, quem mora no Rio e ir pra praia, né? Quem curte esporte aí, tem uns malucos que curtem triatlo também, fazer seu triatlo tranquilo ali no sábado, domingo, feriado. Cada louco sua mania, né? Então, para ter uma rotina bem estabelecida, né, no preço super acessível, para você assistente que realmente quer ter novas oportunidades de mercado, porque é um mercado assim que está em plena transformação, sempre existiu, mas pela questão do computador, do teletrabalho, enfim, da abundância de mentalidade aí dos condomínios, do síndico, meu Deus do céu, tá indo para o infinito aí. Então, é um prato cheio aí para todos os lados e todos, condomínios, síndico, assistente, moradores, só tem a ganhar. Obrigado demais, Isa. E até a próxima mentoria, né? É só para me despedir. Oi? Posso falar só para me despedir aqui? Por favor, tá aberto para ti. Esse é o momento. Obrigada. É sempre muito bom conversar com você, André. Eu acho que o seu presente já é de muito sucesso, mas eu tenho certeza que o seu futuro também vai ser. Você sempre foi uma pessoa super dedicada, né, organizado. Então, assim, eu acho que realmente até esse curso tem muito para dar certo. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito, cooperar muito para os síndicos, para ter mais qualidade de vida. Eu acho que é isso que eu prezo. Eu sempre prezei muito por isso, sempre falei muito isso no meu Instagram, sobre qualidade de vida, sobre mais tranquilidade. A nossa profissão não é fácil. Eu não vendo ilusão, né? Não vendo essa ilusão. Inclusive, todo mundo, quando eu vou fazer uma entrevista com alguém, seja com uma assistente virtual, eu falo assim, olha só, é muito trabalho, tá? É bastante trabalho. Se você não quiser trabalho, pode pular fora. É muito trabalho, mas eu acho que onde tem o trabalho, tem oportunidade. Então, é um mercado com muita oportunidade. Você aprende de diversos meios. Então, você aprende sobre questão de engenharia, né? A parte do direito, a parte de administração, a parte de tudo. Até de decoração você começa a aprender também, né? É um mercado incrível, é um mercado com muita oportunidade. E eu desejo tudo de bom para vocês, tá? E muito obrigada aí pela oportunidade. E eu quero aproveitar também para falar, porque a cada vez que eu ouvir vocês é uma aula,
né? E para nós, assistentes virtuais, a nossa essência é servir, né? E eu falo muito isso, bato bastante isso com as alunas, porque a ideia é multiplicar braços de confiança, né? E profissionalizar é preciso, especialmente em cargos, em funções que vocês ocupam aí de tanta demanda, como vocês falaram tanto, mas com tanta responsabilidade, né? Então chega a ser algo chega a ser um risco não delegar, né? Não poder contar com alguém nesse movimento de profissionalidade, de crescer, de fazer a coisa do jeito certo, de arrumar a casa quando vem bagunçado em alguns momentos, como a Isa estava comentando antes. Então, isso traz muito propósito para assistente, sabe? Porque a gente sabe que a gente faz parte, a gente é bastidor de uma engrenagem aí que é tão grande, tão rica, tão importante e que precisa mesmo dessa força, né? Então, obrigada por estar aqui, obrigada pela tua presença e obrigada, a gente como ouvinte aqui fica só babando e, nossa, que legal, olha como é que funciona esse mundo, meu Deus, que incrível, olha o que acontece. Então, muito obrigada mesmo. Pô, legal, legal, pessoal. Um grande abraço aí a todos, boa tarde, o pessoal que está participando e para a Isa e para a Dani. Até a próxima, pessoal. Próxima quinta, meio-dia, em outra convidada especial. Até, pessoal. Tchau, tchau.